Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem um motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos amados, nós estamos neste mês de setembro, numa segunda-feira. Para muitos é um feriado prolongado, outros estão trabalhando. Em Curitiba, além de amanhã, nós temos quarta-feira feriado, que é nossa padroeira, Nossa Senhora da Luz. Mas que alegria ver em plena segunda-feira a igreja repleta, no número máximo do permitido, por enquanto. E neste mês da Bíblia, mas é o mês de Jesus das Santas Chagas, que culminará numa semana intensiva, com um tríduo de Jesus das Santas Chagas, uma festa de Jesus das Santas Chagas, onde estamos pedindo, por intercessores deste mês, os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, São Pio de Pietreutina, e cada um vai apresentando. Quem está em casa pode depois, no momento oportuno, ligar, deixar os seus pedidos. Quem vem ao santuário pode passar ali e na caixa de intenções deixar suas súplicas. E o Senhor quer, sem dúvida, nos atender. É um querer de Jesus atender-nos. Há uma disposição de Jesus em ouvir-nos. Há um desdobramento de compaixão do Senhor em nos curar. Toda segunda-feira nós rezamos pelos falecidos, e tenho incisivamente falado sobre a importância disto. Não esquecer de rezar pelos mortos. E eles se apagam na medida em que esquecemos e os tiramos de nossa memória. Não para Deus. Nenhum falecido passa despercebido de Deus, mas para nós, na medida em que nós os tiramos de nossa memória, eles se apagam. Como é importante rezarmos. Filhos queridos, o Evangelho de Lucas, e eu só queria resgatar um pouquinho de semana passada, ele mostra algumas controvérsias que Jesus teve. Se lembrarmos, foi sobre
o jejum. Semana passada foi sobre as doenças, foi sobre o sábado. E hoje o tema é retomado, mas numa perspectiva de mostrar que Jesus veio para trazer vida a todos, abundante vida a todos. É impressionante que no meio de tudo isso, Jesus se encontra numa sinagoga. E lá na sinagoga, o que ele encontra? Encontra discriminação. Numa igreja, a mesma coisa, como se no lugar onde Deus se manifesta, as pessoas discriminassem, excluíssem. É impressionante que nosso Senhor viu, começou a ensinar, mas ele viu num canto um homem de mão seca. E detalhe, a mão direita seca, a mão da bênção, a mão que toca, a mão que é tão importante para o judeu. E um homem de mão ressequida era tido como castigo. Ele não podia fazer oferta, e tinha uma série de preceitos que ele não podia realizar, porque se realizava com a mão direita. E portanto, se ele não podia cumprir os preceitos, ele era tido como impuro. Percebe como isso tem implicações? Não é um simples fato, não é aleatório. E Jesus sabe dessa exclusão, sabe dessa canga que ele carrega nos ombros. E se lembrarmos, Jesus veio para libertar, Jesus veio para trazer uma nova relação com Deus. Ontem eu preguei nas missas que a própria cura do surdo mudo foi abrir para todos os povos e para nós um diálogo direto com Deus. Então sempre Jesus, a ação, a cura, o milagre de Jesus é mostrar que Deus não faz distinção, é mostrar que com Deus não existe barreiras, que todo ser humano, até um aleijado, tem uma ligação direta com Deus. Para nós parece isso sem tanta importância, mas vamos pensar, quem carrega um problema sabe, quem carrega um defeito sabe o quanto essa limitação o atrapalha. E Jesus está na sinagoga, e o ponto é sábado, e sábado não podia se fazer muita coisa. Jesus, é impressionante que ele perscruta os corações, ele sonda os corações, deles e nosso. Se a gente pensa que a gente consegue enganar Deus, não adianta. Deus sabe profundamente, naquele eu profundo, naquela consciência que temos, Ele nos conhece. E Jesus lança uma pergunta: o que se deve fazer no sábado, bem ou mal? Em outro texto ele vai dizer, para mostrar que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Quer dizer o quê? Que para fazer o bem não existe dia. Para fazer o bem não existe regras.
São Paulo também vai dizer numa das suas cartas que a necessidade não conhece leis. Lá no Novo Testamento, baseado em Jesus Cristo, que para fazer o bem, todo dia é dia. E Jesus, aquele homem que está no canto, excluído, Jesus o chama para o meio. Para Deus não fomos feitos para sermos excluídos. O Senhor chama para o meio. É impressionante porque quantas e quantas vezes, meus irmãos, o Senhor está nos chamando para a vida, esse chamar para uma nova vida, para uma vida curada em Deus. Voltando de novo, surdo-mudo. Eu coloquei de uma forma bastante pontual e repito, quantas vezes nós somos surdos, porque não ouvimos o que Deus quer. Nós estamos tão presos. A pior prisão é aquela que a pessoa está presa nos seus próprios raciocínios. É difícil. Convença uma pessoa que é cabeça dura. Dialogue com uma pessoa que não quer escutar. Não vai. Você fala, aí a pessoa no fundo, mas é isso. Você fala, no fundo, mas eu penso assim. Você fala, a pessoa, mas eu não vou mudar, é isso. Isso é surdez, é bloqueio, e isso estraga tanto, mas estraga que você não tem noção, porque não tem mudança, não tem conversa. Veja, que logo depois Jesus diz, estende a tua mão, ele estende. Eu te pergunto, quem é que estava doente naquela assembleia? Quem realmente estava doente naquela igreja, sinagoga, só para ficar mais claro? Jesus disse, estende a tua mão. Ele ficou curado, sim ou não? Mas quem estava doente? Eles ficaram com muita raiva. Quem estava mais doente não era aquele homem de mão ressequida. São aqueles que, vendo as maravilhas que Deus operou por Jesus Cristo, que vendo o bem sendo feito dentro de uma igreja, ficaram com raiva, entraram com raiva, porque queriam acusar Jesus, continuaram com raiva, querendo achar uma maneira para atacá-lo. Esses são os verdadeiros doentes, esses são os verdadeiros que precisavam de cura. Será que não somos nós, meus irmãos? Eu te pergunto, o que é que temos guardado dentro de nós? A raiva, mágoa, rancor, ciúme, egoísmo. Será que não é isso que o Evangelho também mostra? Que aquele homem, pela graça de Jesus, a mão voltou. Mas aqueles que viram, continuaram com raiva, com ódio, com maldade no coração. E saíram da igreja e continuaram doentes.
a grande cura de Deus, aqui representada na mão ressequida. Eu fico pensando, ontem também o profeta Isaías dizia: o vosso deserto vai florir. Hoje, mão ressequida. Desde que eu fiz a Léxio Divina, eu fiquei perguntando: será que os nossos desertos, nossa aridez, tem gente que está muito ácida, arenosa, seca. Meu Deus, quando que você vai dizer: Senhor, faça nascer um olho d'água, desertifique meu coração, tire para longe essa raiva, tire para longe isso que eu conservo dentro de mim, que mesmo diante das maravilhas de Deus, eu não mudo. É impressionante, porque no mesmo local está Jesus, um homem de mão ressequida, e os, entre aspas, os bons de cabeça, os bonzinhos. O impuro de mão ressequida é curado, e aqueles que estavam observando saíram, voltaram para a vida doentes, porque não quiseram a cura. Nós estamos vivendo muito isso. Tem gente que não quer mudar. Há pessoas que não se convenceram que precisam mudar. Há pessoas que não se convenceram que precisa, ao invés de se opor à ação de Jesus Cristo, se deixar recriar em Jesus Cristo. Sinceramente, aí não tem jeito. Por que minha vida não muda? Porque você não quer. Por que essa situação não melhora? Porque você não quer. Meus irmãos, volto a dizer, o Senhor veio trazer vida em plenitude. Não há limites para a ação de Deus, mas temos que deixar agir. O deserto vai, sem dúvida, com a graça de Deus, ter uma fonte para desertificar, mas tem que querer. Eu peço que cada um nesse momento, diante desse evangelho, o homem de mão seca, se pergunte: o que está seco dentro de mim? O que está seco? O coração incapaz de amar, de perdoar? Está seca a minha mão, incapaz de fazer a caridade? Está seca a minha mente, incapaz de deixar o Espírito Santo agir? O que está seco em você? E peça: Senhor, por favor, cura-me. Por favor, transforma-me. Senhor, por misericórdia, tende piedade de mim. É impressionante, a primeira leitura, na mesma linha, Paulo escrevendo aos Colossenses. Saulo era um homem cheio, repleto de tudo, um homem rico, um jovem que era fariseu, que tinha poder, muito poder do sinédrio, mas era um homem seco. Tudo que ele tinha juntado na vida
não o satisfazia. Mas quando ele encontrou Cristo, Paulo teve uma vida totalmente nova. Ele encontrou sentido, ele encontrou razão. Por isso que ele diz na primeira leitura: alegro-me com tudo que sofri, e eu procuro completar na minha própria carne o que faltou às tribulações de Cristo, em solidariedade à igreja. É impressionante ver um homem que floresceu na vida espiritual com muito sofrimento. Por isso, eu gostaria que cada um de novo, o que está seco em mim, o que eu gostaria que o Senhor curasse, o que eu gostaria que o Senhor transformasse, e não duvide do poder de Jesus. Ele faz.